Bom dia, senhores, mais uma videoaula. Dessa vez eu vou estar demonstrando para os senhores como fazer para gravar, para armazenar as informações de configurações do banco de dados e alguma outra configuração necessária para rodar o seu aplicativo, para armazenar de forma segura e criptografada, tá? Por que que eu vou estar ensinando isso? Existe a forma aqui do Visual Studio, que é esse arquivo app.config. Aqui você pode estar colocando as configurações de banco de dados aqui dentro, tá? Só que eu não gosto, eu não utilizo aqui, por quê? Desculpa. Porque todo o conteúdo desse arquivo ele fica visível. É possível o usuário fazer a leitura dele simplesmente abrindo com o Notepad, por exemplo, editor de texto qualquer. Então eu acho vulnerável, fica muito vulnerável isso. Vou mostrar para os senhores aqui um exemplo. Olha aqui o que tem dentro do meu arquivo app.conf. Então se você for lá na parte de instalação do seu aplicativo, como aqui não está instalado, está só rodando o debug, então ele vai estar aqui dentro da pasta GUI bin debug. Dentro do seu aplicativo, a parte de instalação vai ter basicamente esses arquivos aqui. E aí lá dentro, o .conf aqui, botão direito, abrir, bloco de notas, tá aqui, todo o conteúdo. Então se você armazena uma string de conexão aqui dentro, qualquer pessoa vai ter acesso ao nome do banco, a senha, e isso não é legal. Então o que vamos fazer? Nessa pasta nós vamos criar um arquivo novo de texto, tá? E dentro dela nós vamos salvar os dados, tá, necessários, mas criptografados, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um formuláriozinho simples, né, pra gente estar lançando as informações e salvando, tá? Estou usando aqui o meu controle de acesso, que foi o último aplicativo que a gente criou aqui, tá? Então está no estado do último vídeo. Vou criar um formulário configuração sistema. Não vou me ater a design, tá? Não vou mexer em nada, design, nada dessas coisas, tá? Vou começar colocando text box. Vou precisar de um label, de um botão. Esse label aqui eu vou chamar de servidor. Não vou mexer muito em design, tá? O outro pro nome do banco de dados, o outro pro usuário e outro para senha, ok? Servidor, banco de dados, usuário, senha. Não vou colocar máscara aqui, tá? Esse botão aqui eu vou chamar ele de salvar e o outro de ler arquivo. Que eu vou mostrar como salvar o arquivo, tá? E como realizar a leitura. E aí o restante é só questão de
de vocês adequarem ao sistema de vocês, tá? Como salvar o arquivo e como ler o arquivo, tá? De início eu vou colocar as informações abertas lá dentro, tá? Sem criptografia, e em seguida a gente criptografa, ok? Deixa eu colocar ele aqui no menu principal. Aqui em ferramentas eu vou chamar aqui configuração banco de dados. No clique aqui, eu vou carregar aquele formulário FRM configuração do sistema. Tá. Beleza, já vai estar carregando o formulário. Vou renomear aqui os meus controles, tá? TXT servidor, TXT banco de dados, BD, TXT usuário, TXT senha. Só um detalhe, o app.conf config é possível você alterar em tempo de execução, tá? Se você armazenar as informações aqui dentro, é possível você armazenar alterar em tempo de execução, também é uma alternativa, tá? Você armazena, coloca uma informação, os dados, coloca dados que não são reais, tá? Usuário e senha, por exemplo, que não existem. E na hora que abrir o aplicativo, aí via código, você altera a leitura daquele arquivo. Aí beleza. Se o usuário tiver acesso, ele vai ver, mas não vai ter acesso aos dados reais, tá? É uma alternativa. No botão salvar, o que nós vamos ter que fazer? Vamos começar fazendo o seguinte. Não renomeei o botão, mas beleza. Nós vamos começar com stream writer. Vamos usar o system.io, tá? Vou chamar de arquivo, que vai ser um new stream new. E aonde que eu vou salvar? Se eu não colocar caminho específico, ele vai salvar na pasta de instalação do aplicativo. E é isso que queremos. Então, eu vou colocar aqui um nome para ele. Eu já aconselho vocês a colocarem um nome bem dissimulado, algo que não vai despertar a curiosidade do atacante, do usuário. Por exemplo, se você colocar a configuração do banco de dados, meu amigo, esquece. A primeira coisa que a pessoa vai fazer, um atacante, é procurar alguma coisa como configuração, banco de dados, entendeu? Então coloca alguma coisa que passa despercebido. Vou pegar um exemplo aqui, syslog.dll. Eu poderia salvar como texto, txt, mas já para dar uma dissimulada, vou chamar ele com a extensão .dll, tá? Então vamos lá. Agora o meu arquivo, podemos fazer a escrita dentro dele, tá? Através da propriedade writeLine. O que eu vou escrever na primeira linha? Nessa linha, eu vou escrever o que tem dentro do txt servidor, e assim eu vou continuar, ó.
mais uma linha, vamos lá. Vou escrever servidor, vou escrever o banco de dados primeiro, na ordem que está lá. txt usuário, txt senha. Pronto. Já escrevi 1, 2, 3, 4 linhas. Agora o que precisa fazer? Apenas encerrar o arquivo. Apenas encerrar. Vou colocar uma mensagem box aqui. Mensagem box. Arquivo atualizado com sucesso. Título, botão OK, ícone informação. Pronto. Somente isso. Vamos fazer o teste. Somente isso já vai ser necessário para a gente criar nosso arquivo, tá? Não tem aqui ainda, tá, um arquivo syslog.dll. Então vamos fazer o teste aqui. Ferramentas, configurações do banco de dados. Localhost. Nome do meu servidor, localhost. O nome do banco de dados vai ser controle de acesso. Usuário, a senha 1, 2, 3. Salvar arquivo. Bom, ele disse aqui que arquivo salvo com sucesso. Vamos verificar. Olha aqui o nosso arquivinho aqui, ó. sys.log. Se eu clicar com syslog.dll, se eu clicar abrir como e abrir com bloco de notas, vai estar lá os dados, tá? Só com uma observação. Na hora que eu coloquei para salvar as informações, eu não peguei o valor do text box. Por isso que tem aqui esse system, Windows Forms, tal. Mas aqui está as informações, tá? Localhost, tá? O nome do banco de dados, o usuário e a senha. Está aberta ainda, mas nós vamos trabalhar isso já. Vou apagar aqui. Vamos ver aqui só onde a gente errou. A gente errou aqui, ó, porque eu tenho que pegar o que tem na propriedade text. Tá? Beleza. Propriedade senha. Masked. Só vou colocar aqui. Já vou colocar essas informações fixas aqui para mim não ter que estar digitando, tá? Como é um para teste aqui, para mim não ter que estar digitando toda hora. Banco de dados, controle de acesso. Usuário SA. A senha eu vou deixar para mim digitar. Texto eu vou colocar aqui, mudar aqui meu servidor. Ok? Testar aqui de novo, ver se já está resolvido aquele probleminha lá. A senha 1, 2, 3. Salvar arquivo. Vamos ver aqui como é que está aqui. Bloco de notas. Beleza, olha só, salvou todas as informações. Se eu quisesse mais dados, tá? Se eu quisesse mais dados, era só eu dar sequência aqui no meu comando aqui. Quisesse mais linhas, tá? Se eu quisesse colocar mais linhas, era só eu repetir aqui, ó.
tá? Próxima linha, tal. Próxima linha, tal. Beleza. Agora, o que nós precisamos fazer? As informações estão gravadas, mas estão abertas, né? Mas primeiro vamos vamos realizar a leitura, tá? Leitura desses dados. Como que eu vou fazer a leitura? Para criar, basicamente a leitura vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Qual que é o botão mesmo? Eu não renomeei, é esse aqui. Eu também vou criar um string write, passando para a variável arquivo e passando o nome do meu arquivo. Só com uma diferença. Aqui não vai ser write, tá? Não vai ser escrita, vai ser leitura. Então eu vou apagar aqui read, leitura de string, tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou fazer uma leitura desse arquivo syslog.dll. Então, a partir desse momento aqui, o meu arquivo, minha variável arquivo, já tem todo o conteúdo do meu syslog.dll. Então, se eu rodar aqui uma message box.show e pegar, por exemplo, aqui arquivo.headline, vamos ver o que vai acontecer. E aqui ele vai fazendo na ordem, ó. Se eu repetir aqui, ó, segunda linha, aqui, ó, ele vai pegar na ordem, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, tá? À medida que eu for colocando o readline, tá? Vamos fazer o teste? Salvei o arquivo. E olha só, quando eu cliquei aqui no botão ler arquivo, olha o que aconteceu. A primeira linha tem svdi, a segunda linha, dois pontos, foi o que eu coloquei lá na mensagem box, controle de acesso. Ah, mas você pode estar achando, ele pode estar pegando das text box. Beleza, vamos apagar aqui. Olha aí. Então ele consegue, já está conseguindo fazer a leitura tranquilamente, tá? Já está conseguindo fazer a leitura tranquilamente, criar o arquivo e fazer a leitura dele, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criptografar essas informações, porque elas estão abertas, tá? Para isso, nós vamos usar um arquivo, um material aqui do site dev.media, criptografia EAS. Não é esse não. Deixa eu achar aqui o arquivo. Ok, vamos utilizar aqui esse artigo aqui do devmedia.com, criptografia em net utilizando a classe Rigandel, alguma coisa assim. A pronúncia correta não sei exatamente. Então aqui tem o material completo, tá, de como criar. E ao final teremos aqui, ó, esse programinha aqui, tá? Pronto para realizar a criptografia. Eu fiz apenas algumas mudanças, porque aqui no exemplo específico ele necessita que você informe uma chave e um vetor. Então o que eu fiz? Eu já fixei a chave e o vetor, tá?
porque isso não é importante para a gente, não é interessante a gente estar digitando toda hora uma senha. Então será a senha fixa. Então para isso nós vamos importar aqui para nosso menu, para nossa pastinha ferramentas, o módulo que eu já adicionei, tá? Item existente, tá na minha área de trabalho. Aqui, criptografia AES. Vamos lá. Na chave, é uma chave de 16, aceita chaves com 16, 24 ou 32 caracteres, tá? Ou é 16, ou é 24, ou é 32. Diferente disso dá erro. O vetor são 16 caracteres, tá? E aqui, ó, você fica à vontade para colocar aqui também números, letras, caracteres especiais, fica à vontade, tá? Vou passar aqui com calma como que ficou a função, caso vocês queiram comparar. Ok. Beleza. De posse dessas informações, o que é que precisamos fazer? Aqui na escrita do arquivo, ao invés de escrever direto o que tem na text box, a gente vai escrever o que tem dentro dela, mas criptografado. Então vamos lá. Qual foi o nome aqui? Foi criptografia. Criptografia EAS. Vou utilizar o use em ferramentas. Ponto. Decriptar ou encriptar? Por hora queremos encriptar. Encriptar isso daqui. Então vamos lá. Vou encriptar isso, isso e isso aqui também. Se você colocar uma chave aqui de 32, uma chave forte, você vai ter um conteúdo bem confiável, viu? Bem confiável. Não vou dizer que é impossível de quebrar, de ter acesso às informações, porque nunca é impossível, tá? Pronto, atualizei o arquivo, tá? Vou realizar a leitura. Olha o que eu tenho aqui agora. Na linha 1, o equivalente a SVDI, ó, eu tenho só essa porrada de caracteres aqui, ó. Vamos abrir o arquivo aqui pra gente ver se tem isso mesmo. Se eu não estou falando bobagem, vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, se o atacante conseguir acessar o arquivo, ele vai ter acesso a essas informações aqui. Então, somente isso. E aí, vai servir de alguma coisa? Basicamente nada, né? Então, vamos lá. Ah, beleza, mas e agora? Como que eu vou fazer a leitura correta disso? Tá muito... Estou conseguindo entender nada. É simples, você já tem a função pronta. Viu que usamos o encriptar? Então, na leitura do arquivo, nós vamos usar o decriptar. Decriptar. Decriptar o quê? O que tem na linha 1. O que tem na linha 2. Testar. Pronto, ó. Tá aqui as informações da forma como que você precisa, da forma como deveria ser, como você precisa. E o arquivo, o arquivo continua da mesma forma, criptografado, bonitinho aqui. Então isso aqui é para você dar um nível de segurança a mais nessa informação, que é uma informação importante. Aqui dentro vai estar o nome do usuário e o servidor. Isso para um usuário mal intencionado é o suficiente para acabar com o seu sistema, tá? Se você não quiser gravar essas informações dentro de arquivo de texto, você pode também gravar essas informações no registro do Windows, tá? Pode gravar essas informações no registro do Windows. Isso eu vou estar demonstrando talvez na próxima aula, como você gravar as informações no registro do Windows, tá? Gravando e lendo os dados, ok? É isso, senhores. Fica aqui
o link aqui do origem, né, da função. A função tá completa aqui, ó. Essa é a função, aquela função que eu importei, tá? Com pequenas alterações, que foi onde eu fixei as chaves, tá? Para adequar a nossa realidade. Ok? É isso aí, senhores. Até a próxima, se Deus quiser.